Boa noite, pessoal. Boa noite, uma noite fria, né? Bem fresca em vários lugares. É um prazer estar com vocês aqui hoje no programa Liderança News. Já estava com saudade de estar aqui com meu amigo Douglas. Sejam bem-vindos. Eu já vi aqui que o pessoal entrou cedo, né? Eu quero dar aí uma boa noite aí para a Selma, foi a primeira a entrar. Para Sofia, olha, Sofia, Paris, França, para o Rafael Filho, sejam todos bem-vindos ao nosso programa Liderança News. Hoje nós vamos ter um tema aí especial, né? Vamos falar sobre benchmarking, junto aqui com o meu amigo Douglas. Pessoal, já vai dando uma boa noite aqui para a gente, né? Já vai colocando aqui para a gente o que vocês querem saber mais sobre esse tema, o que chama a atenção para vocês esse tema. Não esqueçam de curtir o nosso canal, tá? Para que vocês possam receber os convites para os próximos programas, que nós vamos ter temas aí incríveis para ensinar muito para vocês sobre liderança. Boa noite, Douglas, como que você está? Tudo bem por aí? Boa noite, Roberta, tudo ótimo. Aqui por Campinas, chovendo um pouquinho, mas vida que segue, né? Precisava chover, a natureza precisa disso, né? Boa noite, isso aí. Amigos, telespectadores, sejam todos bem-vindos e vamos para mais um Liderança News. É isso mesmo. E hoje nós vamos falar, né, Douglas, sobre benchmarking, né? O que é benchmarking, né? Essa palavrinha que muitas pessoas já ouviram aí falar um pouco, mas às vezes não sabem com tantos detalhes o que realmente é um benchmarking. Quando a gente fala em benchmarking, vem logo o que na nossa cabeça, né? O benchmarking é nada mais é do que, eu vou copiar ações que estão dando certo em outros lugares? Resumidamente, sim, né? O benchmark, ele é utilizado aí no mundo empresarial já há muitos anos, né? Então, quando a gente verifica que tem ações, atitudes, processos que estão dando certo em outras empresas, né? As empresas vão estar o quê? Copiando as mesmas ações, fazendo com que isso aconteça nas suas empresas também. Só que hoje nós vamos falar do benchmarking ligado aos líderes, né? Às lideranças, aos gerentes. Eu sei que aqui a gente pode ter várias pessoas que são líderes já, ou que querem chegar à liderança, e que se espelham em alguém, né? Que tem alguém como modelo para seguir. E quando a gente fala, eu quero ser líder e eu tenho como espelho o meu líder, isso quer dizer o quê? Quer dizer que se eu me espelhar nele, nas características dele, nas atividades como ele realiza e também realizar da mesma forma, é um benchmarking, né? E é um benchmarking saudável, positivo, porque eu estou me espelhando em pessoas que estão dando bons resultados, que estão trazendo aí o sucesso para a organização. E a gente tem alguns tipos de benchmarking, no qual nós vamos falar um pouquinho aqui hoje. Que nem eu queria falar um pouco, por exemplo, do benchmarking. O que é um benchmark genérico, né? Quando a gente fala benchmark genérico, é quando a gente coleta e compara informações, tá? Em geral das empresas, né? Pessoas, processos, eu verifico quais são os gargalos que tem nas empresas, o que é positivo na minha empresa, o que é positivo na outra, e coisas na minha empresa que estão dando errado, como que as outras estão fazendo dar certo, né? E vocês, gestores, que estão aqui nos assistindo ou querem ser gestores, como que vocês estão vendo os gerentes, os gestores das outras empresas agindo, tá? A gente tem esse benchmarking que a gente fala benchmark genérico, a gente tem um benchmarking performático, aí você vai falar, o que é benchmark performático? O benchmark performático, ele já vai rastrear o quê? Indicadores, métricas, desempenho. Então, a primeira coisa, pessoal que está aqui nos assistindo, o pessoal está entrando, Williams, David, Mitsutsu,
lá de Suzano, o Williams de Santa Rita do Passa Quatro, o Rômulo. Quando a gente fala em benchmarking performático, eu vou fazer um rastreamento, eu vou medir os indicadores de desempenho. Aí, a primeira pergunta que eu quero fazer para você, pessoal, vocês têm indicadores de desempenho? Vocês criaram indicadores para poder medir as ações, as atividades que estão sendo realizadas pela sua equipe, né? Porque se a gente não tem indicadores ali criados, como que eu vou conseguir medir? Se está sendo bom resultado, se está ruim, o que precisa melhorar, o que tá com desvios e a gente precisa ter uma atenção especial. Então, o benchmark performático, ele vai analisar sempre indicadores de desempenho, tá? Então, esse é o performático. Eu tenho também o benchmark interno. O benchmark interno, ele é mais fácil de ser realizado, porque eu não estou comparando as atividades da minha empresa com as atividades da outra empresa, tá? Eu estou comparando as atividades da minha própria empresa, entre seus departamentos. Então, o benchmark interno, eu vou comparar um processo, uma tarefa de um departamento com outro processo e outra tarefa de outro departamento da mesma empresa. Por que é mais fácil? Porque eu tenho mais acesso, né? Eu consigo acessar as informações de uma maneira mais fácil do que acessar informações das empresas fora do meu circuito ali de convivência, tá? Então, o benchmark interno, ele é muito utilizado. Será que vocês conseguem comparar os processos e as tarefas do seu departamento, da sua área, com os processos e as tarefas de outra área que é parecida com a sua dentro da empresa? Será que isso você está fazendo ou você nunca parou para verificar o quanto isso pode ser positivo, pode ser benéfico para a sua empresa, tá? Esse é o benchmark interno. Então, olha só o que eu falei do genérico, do performático e do benchmark interno. Aí nós temos o benchmarking cooperativo. O benchmarking cooperativo já é o quê? Procurar comparar as atividades, os processos, a gestão com outras empresas, mas com outras empresas parceiras, com empresas no qual você tem uma parceria, tem um contato, e vocês trocam ali informações, né? É muito comum hoje em dia os gestores, os líderes, trocarem aí ter essa troca de informações, esse network, né? Eu vejo gestores aí que tem até grupos, né, no WhatsApp, né, onde eles colocam um problema que eles estão passando e os gestores de outras empresas dão as dicas de como eles estão resolvendo. Isso tem dado muito certo. Aí você fala, e a concorrência? Pessoal, as gerências e as lideranças estão agora se ajudando cada vez mais. Você não vai falar o segredo da sua empresa, você não vai falar coisas confidenciais, mas trocar informações sobre como resolver determinados problemas, qual o processo que vocês estão utilizando, já é muito, muito comum no mercado de trabalho. Né, Douglas? O que você fala sobre isso aí? Eu sei que você quer falar um pouquinho sobre o benchmark externo, mas de tudo isso que eu comentei, o que você fala um pouquinho aí para a gente também? Olha, Roberta, é bacana que a gente tem o mestre da administração, né, o Peter Drucker, eu acho que ele é referência nesse sentido, né? E ele comenta, né, sobre o benchmark, o benchmarking vem do benchmark, né? Que é o quê? Você fazer boas práticas, geralmente você utiliza a boa prática que você vê em uma determinada empresa ou mesmo internamente em outros setores, né? Então, você quer melhorar um setor ou você quer implantar uma nova fábrica, uma nova unidade, você copia, né? Você faz o benchmarking, você manda uma equipe para lá, você faz um estudo e você copia as boas práticas desse trabalho e implanta na nova operação. Isso é um exemplo de benchmarking interno, né? Então, imagina, vamos pensar numa área de segurança, que é
onde a gente tem mais pessoas aqui na live, né? Sim. Você está implantando uma nova unidade ou você vai implantar um novo posto, você pode fazer um benchmarking utilizando as boas práticas que você tem em um outro posto, por exemplo, em um condomínio. Você pode ver como eles fazem. Então, você usa as 5 técnicas, né, de implantação de um benchmarking. Acho que eu já vou entrar nesse gancho direto, né, Roberta? Então, Sim, você sim, sim. tem a parte de planejamento, então você planeja o que você tem interesse em saber, você faz as principais perguntas, você vai preparado para uma reunião, você agenda uma reunião com o parceiro que você quer estar tratando sobre o assunto, né? Aí você faz a extração Sim. desses dados, então você analisa esses dados que você recuperou, né? Que você conseguiu buscar no mercado, seja dentro da sua própria empresa ou mesmo em uma outra empresa concorrente. Obviamente, se for em uma empresa concorrente, de um outro setor, por exemplo, você vai ter que formalizar isso. Essa solicitação vai passar por análise da alta direção, para ver se não vai ter vazamento de Uhum. confidenciais. Tem toda uma série de preocupações. Quando você faz isso dentro da sua própria empresa, é muito mais fácil, né? Sim, E sim. porque às vezes tem um coordenador, um gestor de uma unidade, de uma cidade e na mesma empresa tem uma outra cidade, você consegue aproximar esses dois profissionais e consegue fazer com que eles trabalhem em equipe, que é esse o grande sucesso desse negócio. Eu entendo que o Hum. benchmark você desenvolve parceiros e quando você Sim, desenvolve sim. parceiros tendo boas práticas, todos crescem, porque todo mundo aprende junto, né? As pessoas que Tem estão razão. ali ensinando como faz os processos deles também aprendem, né? Porque a gente aprende muito mais quando a gente está ensinando, não é verdade, Roberta? Sim, você aprende mais, você até desenvolve, você está ensinando, mas ao mesmo tempo você está ainda aperfeiçoando o que você está Exatamente. fazendo, né? E aí tem a parte de análise, Roberta. É quando você já fez a extração de dados, você começa a analisar todos os indicadores que você buscou, todo o material que você tem em mãos, né? Você Sim, apresenta para a sim. tua alta liderança ou para seu gerente, né? Então não precisa ser coordenador, gerente para fazer um benchmark, tá, pessoal? Não, Pode ser não, qualquer área, né? Qualquer nesse cargo. time, trabalhar nessa melhoria desse processo, por exemplo, tá? Não precisa ser uma Uhum. implantação de uma empresa, de uma fábrica. Pode ser usado para qualquer melhoria de processos, né? Onde você tem uma boa prática, você pode, não vou citar nomes aqui, né, por questões éticas, mas nós já fizemos benchmark em outras empresas, Uhum. vimos um trabalho muito bacana que eles tinham lá, de miniaturização de etiquetas, de labels, né, dentro das Ah, fábricas. sim. Por quê? Na segurança, principalmente quando a gente manda produtos para o exterior, né, isso era uma das responsabilidades nossas, nós tínhamos muitos dados numa etiqueta e isso era facilmente identificado que era um produto de alto valor agregado que estava dentro, né, do aeroporto ali e nem sempre tem muita fiscalização, né? Então, o É nosso verdade. produto foi descaracterizar com o máximo de informações possíveis essa label, né, essa etiqueta. Com isso, até a Thaís Carreteiro, né, minha esposa, fazia parte desse projeto na época, com o time deles lá também. Na verdade, foram vários times que nós nos unimos e implementamos várias melhorias de processos, tá? Que envolvia vários setores. E foi muito legal. Que bom. E aí o que aconteceu? Nós conseguimos reduzir a label, então era uma label muito grande, conseguimos reduzir a label, conseguimos miniaturizar as caixas dos telefones na época. E o que mais que nós conseguimos? Nós conseguimos mudar um tipo de caixa que nós tínhamos, por questões de segurança, não vou dizer que tipo de caixa que era, tá? Mas foi uma estratégia muito bacana, porque reduziu muito o custo, coisa assim de R$ 1 milhão, assim, foi uma economia muito bacana. Então, nós mudamos um tipo de caixa por um outro modelo, com uma segurança bacana, e
nós conseguimos atingir o resultado, não perdemos em segurança. E nós tínhamos na nossa avaliação, no nosso Vulnerability Assessment, que o nosso modelo de caixa para exportação era best in class, tipo, era o melhor da classe, né? Era muito bem protegido. Com esse projeto, o nosso medo era não perder aquele foco que nós tínhamos em segurança para exportação. E isso foi muito legal. Nós conseguimos miniaturizar, reduzimos custo com frete, né? Porque nós miniaturizamos as embalagens dos celulares, nós diminuímos as labels, então não ficou aquela label extremamente grande, né? Então, tudo foi miniaturizado. E também o modelo da embalagem do pallet como um todo. Então, você imagina a economia que nós conseguimos com esse projeto, né? Foi muito bacana. E aí a gente tem vários tipos de... Quando a gente fala em liderança, que a gente fala em gestão de pessoas, as atitudes de um líder que está conseguindo motivar a sua equipe, fazer a equipe ser comprometida, estar engajada. Então, assim, é muito interessante que outros líderes também se espelhem nisso e falam que atitudes você está tendo, que tipo de... que método você está utilizando para liderar, que está motivando a sua equipe, porque eu também quero ver se eu consigo fazer a equipe também dar um up, né? Exato. Por que eu falo isso? Porque é muito normal no mercado de trabalho hoje problemas de relacionamento, problemas de conflitos, e se um gestor fizer um benchmarking com o outro, a ajuda e mútua vai dar um sucesso enorme, né? Exatamente. Roberta, só para não perder o foco aqui desses 5 itens que eu estava citando, então foi planejamento, extração de dados, análise, adaptação. Então você adapta o seu processo, tudo que você viu, e ao final de tudo você implementa e checa se não teve desvios. Vamos pensar no que a gente conhece mais aí, um PDCA? Nada mais é do que um PDCA, né? Então, planejamento, extração de dados, análise, adaptação e implementação. Tá? Sim, então, sim. tudo é adaptável para o PDCA. Né? Então, eu entendo que o benchmarking, você consegue trazer resultados extraordinários se bem implantado, bem controlado, né? Com pessoas certas, com pessoas que querem ser voluntariosas, né? Para ir lá, conversar com o parceiro, ser humilde principalmente, né, Roberta? Porque não é porque a gente faz um processo muito bem feito que a gente não pode aprender com o vizinho, né? Na verdade, a humildade é tudo para um gestor, para um líder hoje, né? Exato, exatamente. Mas, enfim, cada um tem uma forma de fazer sua gestão, né? Quem somos nós para criticar, né, as pessoas? Eu acho que todo mundo que está no mercado, se está, tem um motivo, né? Então, tem o seu valor. Bons modelos, né? Bons modelos de líderes, gestores, para ser copiado mesmo, né? Suas ações, os seus processos, a maneira de saber liderar as pessoas, a maneira de saber tomar atitudes corretas, né? E incentivar e motivar aí a sua equipe, né, Douglas? Exatamente. E aí, você falou aí das fases, né, do benchmark, né? As 5 fases. Ótimo. Então, e eu queria falar um pouquinho também, Douglas, porque eu acho que às vezes o pessoal se pergunta, né? Como começar? Oi? Tem o que analisar do benchmark também, né? Isso, o que analisar? Quer dizer, o que eu tenho que começar? Quais os passos, né? Como começar a fazer um benchmark? O que tem que ser analisado, né? Então, pessoal, pega aí um papel, um bloquinho, anotem aqui os passos que eu vou dar para vocês poderem já aplicar isso no dia a dia, né, nas empresas, né? Aí entre as suas equipes, né? E poder fazer um benchmark, seja ele interno, seja ele externo. Primeira coisa, definir indicadores, né? Como que eu vou medir algo se eu não tenho indicador? Né? Eu não tenho aí o que eu quero medir.
Então, quais são os indicadores importantes no seu departamento? O que é importante você medir aí na sua área, com os seus, com a sua equipe? Então, primeira coisa, crie os indicadores que devem ser medidos, né? Indicadores que vão envolver aí desde atendimento, resolução de problemas, né? Resolução aí de conflitos, né? Então, primeira coisa, indicadores. Segunda coisa, né? Eu tenho que escolher, né? Se eu já tenho um indicador definido, eu tenho que escolher o quê? Eu vou comparar com o quê? Eu quero comparar. Tá anotando aí, né? Isso aí. Eu vou comparar com o quê? Eu quero comparar com um departamento parecido com o meu. Eu quero comparar com outras empresas na área de portaria e segurança. Ok, escolha as empresas que eu vou comparar, tá? Então, criou indicadores. 2, com quem eu vou comparar? Se é entre departamentos da minha empresa ou são com outras empresas no mesmo segmento. Terceiro, tá? A partir do momento em que eu já escolhi as empresas ou outro departamento, eu vou começar a coletar os dados para fazer a comparação. Então, é coletar os dados. Como que eu vou fazer essa coleta de dados? Roberta, dentro da minha empresa é mais fácil, eu consigo chegar nos outros departamentos, verificar como eles estão fazendo aí os seus indicadores e medindo e comparar com os meus. Ótimo. E com outras empresas? Se você tem aí uma amizade, tem empresas parceiras que podem se autoajudar, você pode aí coletar informações dessa forma, né? Por quê? Porque já são parceiros, já tem uma amizade, já tem um contato. Então, vocês vão conseguir coletar mais dados para fazer essa comparação. Coletei os dados, é a hora de comparar os dados, né? Eu posso usar uma análise SWOT para comparar, para analisar os dados? Pode, claro. Eu vou falar aqui dos pontos fortes, dos pontos fracos, né? Exatamente isso. Então, assim, a partir do momento em que eu estou coletando os dados, o que vai acontecer? Eu estou comparando os dados de outra empresa ou de outro departamento com os meus. Gente, tem que ter a coerência, né? Eu estou comparando com segmentos aí parecidos, eu estou comparando com empresas que têm um porte mais ou menos parecido, porque senão eu posso ter muita divergência, tá? Então, tem que ser aí ou empresas ou departamentos que têm aí as atividades próximas uma da outra. Comparei, analisei, e aí nós vamos achar o que, Douglas? Os pontos positivos e os pontos negativos. Fazer a interpretação. Né? Isso. Aí, a partir do momento em que eu acho os pontos positivos e os pontos negativos, eu começo a avaliar o que eu preciso melhorar, aonde eu tenho que tomar algumas atitudes, o que eu posso fazer e, principalmente, aonde eu tenho os pontos negativos, quais as ações que a outra empresa está fazendo, que lá está dando certo e que às vezes eu não estou fazendo na minha. Ou também que outro departamento da minha empresa está fazendo que eu não estou fazendo no meu departamento. Às vezes é problema de processos, às vezes é problema de gestão de pessoas, às vezes vai ser problema de liderança também, né? De autonomia. Por quê? Tem muito gestor que tem muita boa vontade para fazer, para tomar atitudes, mas ele não está tendo autonomia. Ele quer implantar melhorias, ele quer aí o bem da empresa, mas às vezes ele não consegue. Eu falo, Douglas, porque eu já vi muito isso acontecer também. Sim. Excelentes gestores e líderes com vários processos, indicadores para tomar uma decisão e para implementar, e ele não conseguia, porque a diretoria da empresa às vezes não permitia nenhuma mudança, né? Então, assim, se eu encontrei ponto positivo e negativo, não estou tendo autonomia para implantar e melhorar, está na hora de mostrar para a diretoria por que mudar, né? Porque não adianta chegar na diretoria e falar, aqui está ruim. A diretoria vai querer saber o quê? Ok,
a solução. Você tem que apresentar a solução, apresentar números, né? Uma diretoria, ela quer o quê? Números, gráficos, algo claro, que ela bate o olho, né? Porque ela vai olhar com olhar crítico e estratégico. Né? Entendeu? Porque se ela quer bater o olho e falar, tá, mas isso dá certo? Então, você tem que ir com o relatório pronto, ó, dá certo, porque na empresa tal eu já implementei e deu esse resultado, na empresa C também foi implementado e deu esse resultado. Então, saiba apresentar relatórios detalhados sobre o que deve ser mudado, os gargalos que estão acontecendo, tá? Apresentem relatórios completos, com números, com gráficos, e aí você vai conseguir implementar aí melhorias que foram feitas em outras empresas na sua empresa, né, Douglas? Exatamente. Ó, pessoal tá aqui, gente, participando conosco, Douglas. Estou vendo o pessoal aqui, ó, o Eduardo Jacome, o Antônio Costa, o Mosquiel, boa noite, Fábio Pontes, a Thaís Carreteiro aqui também nos assistindo. O pessoal tá aqui, gente. Vamos fazer pergunta, vamos participar, vamos tirar dúvida, que a gente está aqui para poder agregar para vocês, né, Douglas? Exatamente, estamos aí. E eu sei, Douglas, que você tem bastante coisa para falar para a gente também, né? Principalmente as vantagens, né? As vantagens aí referente ao benchmark. Fala um pouquinho aí para a gente. Ô, Roberta, a principal vantagem disso daí, desse negócio de benchmarking, né? É a gente mitigar riscos, tá? É a gente diminuir a nossa exposição. Né? Esse é um dos principais benefícios aí do benchmark, se bem implantado, óbvio, né? E a redução dos riscos da operação. Então, se você implanta um processo em uma operação que tinha uma deficiência, por exemplo, numa área financeira, você consegue muitas vezes salvar essa empresa e fazer com que ela seja lucrativa, né? Então, a importância do benchmarking. Então, outra coisa aprimorar a tomada de decisões. Você faz um benchmark, às vezes, na sua área de RH. Então, você analisa todo um processo e você acaba descobrindo que, olha, funcionários com X anos estão impactando a folha em 40%, 50%. Qual a estratégia para você tornar a empresa mais lucrativa? Substituir esses profissionais, fazer um plano de carreira, trazer esse camarada como sócio, e aí, ou qualquer outra coisa que seja desenvolvida, né, seja analisada e implementada pelo time, né, sugerido aí, a direção aprove. Mas você tendo dados, você consegue passar isso para frente para que a alta direção possa tomar as decisões, né? Então, e outra, quanto mais a gente estuda, mais a gente aprende e mais coisas bem feitas a gente consegue fazer no nosso dia a dia, e isso é bom para a gente. Eu, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu não canso, não paro de estudar. Tudo que me dão de desafio, eu vou lá, estudo e trago resultado, né? Então, eu acho que é isso que me motiva, é o desafio, Roberta. Se eu tiver em um local onde eu não tenha que me desafiar todos os dias, talvez eu não seja a pessoa tão feliz naquele local, né? Talvez aquele local monótono, para mim, talvez não seja um bom local para trabalho. Tá? Porque você é movido por desafios, né? Para implantar, para querer que outras técnicas sejam utilizadas, né? Exatamente. E quando a gente fala muito nessas técnicas de utilização aí do benchmark, a gente tem que falar também os pilares. Quais são os pilares, né, do benchmark? Primeira coisa, reciprocidade, né? Então, quer dizer, se eu estou fazendo, vamos supor que uma empresa aceitou me dar, né, informações de como ela está agindo, os processos que ela está fazendo. É óbvio que amanhã ou depois ela também vai querer saber o meu. Então, é algo recíproco, né? Eu estou te ajudando, eu estou passando aqui como estou fazendo a parte de gestão e de liderança,
Mas amanhã ou depois, quando eu precisar, eu também quero contar com a sua ajuda. Então, no benchmark, eu tenho que ter reciprocidade. Segundo pilar de um benchmark, comparação. Será que eu estou sabendo comparar as informações? Será que eu estou comparando... Tem que ser... será que eu estou comparando informações importantes ou estou comparando informações que eu não vou conseguir mudar nada e nem tomar nenhuma decisão? Então, tem que ser uma comparação de informações importantes. Segundo pilar do benchmark. Terceiro, adaptação. Por que adaptação? Adaptação é porque é normal num benchmark, numa comparação, eu verificar que às vezes uma empresa está errando em muita coisa. Mas isso não é para ser um desespero. Isso é e por que é bom? Opa, eu tive tempo de ver o que está acontecendo de errado, de corrigir e de fazer dar certo. Então, a gente sabe que num benchmark vai ter que ter uma adaptação aí de mudanças, de atitudes, de processos. E o que eu vejo hoje no mercado de trabalho, pessoal, que às vezes os profissionais não estão preparados para mudanças. Está faltando muita parte de adaptação às mudanças. Por quê? Porque toda adaptação à mudança gera o quê? Desconforto. Eu tiro você da zona de conforto. Quando eu tiro uma equipe, quando eu tiro um líder da zona de conforto, já dá aquela insegurança. Mas é nessa parte de tirar da zona de conforto que a sua empresa desenvolve novos processos, resolve problemas, faz uma boa gestão. Já pensou se houvesse hoje em dia todas as empresas sem nenhum problema, sem nada acontecendo? Com certeza, nós não estaríamos descobrindo novas técnicas, não estaríamos descobrindo novas tecnologias, não estaríamos descobrindo novas maneiras de fazer gestão de pessoas e liderança. Então, que bom que temos desafios, que bom que temos problemas, porque assim nós podemos crescer com isso, não é, Douglas? E podemos exercitar as capacidades gerenciais, né? Porque a partir do momento que a gente começa a estudar sobre benchmarking, é necessário o desenvolvimento gerencial, né? Então, o profissional, estou falando do desenvolvimento gerencial como um todo, mas o líder pode fazer, o próprio operador pode fazer, né? Ele vai desenvolvendo essas habilidades e, obviamente, quanto mais ele se desenvolve, mais ele aparece, quanto melhor são as entregas deles, mais visto, mais bem visto ele é dentro da organização, e quando existe uma oportunidade de promoção ou algo do tipo, quem que é lembrado? Esse profissional. Sim, então, sim. Nada mais justo. O investimento você pode fazer por você mesmo. Claro, claro. E o pessoal aqui que está nos assistindo, será que eles estão fazendo isso? Tem muito material de graça na internet, gente. Aproveite o programa Liderança News, deixe seu like, isso ajuda a gente a estar mantendo o canal, né? E o mais importante de tudo, né, Roberta? Quanto mais a gente entrega qualidade, melhor a nossa empresa é vista no mercado. Sim, sim. Né? Então, por que não estudar boas práticas dentro da própria organização? De repente, vou dar um exemplo, a área de segurança que a gente administrava em uma determinada indústria, ela foi referência em um determinado ano, se eu não me engano, em 2008, porque a nossa área tinha todos os procedimentos e instruções de trabalho implantados em curto espaço de tempo. Ou seja, meu time era bom pra caramba, tá? Meu time era muito bom. Então, nós somos, inclusive, elogiados pela área de qualidade, porque foi a primeira área que entregou toda a documentação e ficou pronta para uma auditoria do principal cliente. Então, isso dá orgulho de falar, meu time era muito bom mesmo. Então, tanto que bom, né? Aí no mercado, né? Graças a Deus.
E o pessoal que está aqui assistindo a gente, né, Douglas? Será que está fazendo um benchmark? Será que está correndo atrás? Está se atualizando? Pessoal, responde aqui para a gente. Nós sabemos aí que está com uma certa instabilidade hoje no YouTube, tá? Então, pode ser que não estejam passando aqui as perguntas que vocês podem estar colocando, né? Estamos verificando uma certa instabilidade no YouTube hoje. Então, se houver perguntas que nós não estamos vendo, é por isso que nós não estamos respondendo, tá, pessoal? Então, aí eu falo, será que nós estamos realmente fazendo um benchmark? Anotando as boas ações, as boas atitudes de outros profissionais? Porque uma coisa importante também, Douglas, a se falar é o quê? A humildade. Não é porque eu sou gestor, porque sou líder, eu tenho que saber tudo, e não é por causa disso que eu tenho que simplesmente pensar, eu não preciso aprender mais nada, eu não preciso conversar com outro gestor para ver o que ele está fazendo de bom, que infelizmente, às vezes a gente encontra isso demais nas empresas. O que eu faço já é excelente, para que eu vou aprender com o outro? O que eu faço já é bom demais, para que eu vou me aperfeiçoar? Né? Então, quem pensa assim, infelizmente, vai acabar ficando para trás, tá? Por quê? Porque diariamente o mercado de trabalho muda e muito rápido. Então, se a gente pensar desta forma, o crescimento profissional da tua gestão, da tua liderança, o que hoje você fala que é excelente, amanhã não é mais. É igual tecnologia. Hoje você comprar um computador, uma alta tecnologia, hoje ela é a tecnologia que está em alta. Amanhã lança uma nova, você já ficou para trás essa também. E hoje os profissionais, gente, têm que agir dessa forma, sempre correndo lá na frente, sempre pensando no amanhã, no que fazer para melhorar a sua área profissional. E não é só, às vezes, verificar que fez um benchmark na sua empresa está ruim, reclamar da empresa, tá? É ver o quê? Qual é a solução para melhorar na minha empresa? O que pode ser feito? Ah, mas espera aí, eu preciso então estudar mais? Eu preciso fazer novos cursos? Eu vou esperar que isso venha só da empresa ou eu, como profissional, vou correr atrás porque é a minha carreira que eu estou investindo, tá? Então, esse é o pensamento que nós temos que ter hoje, né, Douglas? Sim. Ó, eu vou citar um exemplo de um benchmarking na parte de marketing, tá? Duas grandes empresas, acho que não vou citar nomes aqui, tá? Mas de refrigerantes, concorrentes. Então, a líder já era líder, eles entenderam que aquela empresa era líder daquele refrigerante. E aí, qual foi a estratégia que eles entenderam que seria uma boa prática? Falou, olha, não tenho essa, mas posso te servir essa? Tá? Então, essa foi uma estratégia de marketing deles que deu certo e, com isso, eles reforçaram a marca. Automaticamente, toda vez que posso te servir essa, era um marketing que estava sendo feito. Né? Sim, então, sim. Essa foi um benchmarking que eles fizeram e que foi usado ali também para ganhar uma fatia de mercado como estratégia competitiva. Né? E, Douglas, você deu esse exemplo, aí sabe o que a gente tem que pensar, o pessoal que está aqui conosco também? Hoje, eu sou um diferencial no mercado. Hoje, a minha empresa está em primeiro, mas amanhã ela pode não estar. Então, se eu achar que o meu produto ou serviço hoje é o melhor, e eu não ficar diariamente melhorando tanto processos, técnicas e prestação de serviço, às vezes a melhor empresa que está no mercado hoje em top, amanhã ela cai, né? O profissional que hoje é o melhor profissional que existe no mercado, amanhã ele cai se ele também não correr atrás. Por quê? Porque nós temos pessoas e profissionais correndo atrás todos os dias, se especializando mais, né? Correndo atrás das mudanças. E temos empresas também fazendo isso. Então, aquela coisa de que ninguém vai ultrapassar o que a minha empresa faz. A empresa pensar assim, amanhã ela acaba caindo, porque ela constantemente... ela tem que estar aprimorando para continuar sendo a primeira. Porque ela tem alguém atrás dela que está correndo para chegar nela. E profissional também.
Eu sou um gestor hoje, mas eu tenho uma outra pessoa que está correndo para chegar na gestão, está correndo para ser um gestor melhor do que eu sou. E eu não digo, no caso, de ser uma concorrência desleal, de você passar por cima do seu colega de trabalho, de você fazer qualquer coisa por isso. Não. Tudo dentro do que é correto, né, em crescimento e em desenvolvimento. Douglas, eu queria que você falasse aqui para o pessoal, que acho que eles querem saber, sobre PAN. O que é PAN? Me fala um pouquinho aí dessa palavra, o que significa, o que você tem para passar aqui para eles. Boa, Roberta. PAN é o Plano de Auxílio Mútuo, tá? Muitas vezes usado pela área de safety, segurança do trabalho, tá? Geralmente, uma área de segurança do trabalho já tem um PAN implementado. E o que ocorre? Benchmarking, né? Nós temos que fazer um benchmarking. Por que não fazer um benchmarking interno e trazer um plano PAN para a segurança, né? Eu acabei participando de um trabalho, na época, nós desenvolvemos um plano PAN voltado para security, loss prevention e security. Olha, né? que legal, ótimo. A ideia foi o quê? Elevar o nível de segurança daquelas empresas daquela região. Por quê? Porque se todos, com todos se falando, inclusive agora tem ferramentas, né? Que a gente utiliza no dia a dia aí de mensagens, que Sim. podem ser utilizadas, né, para facilitar a comunicação entre as centrais de segurança das empresas que estão no entorno. Então, isso é muito legal, pode ser usado. Então, o plano de auxílio mútuo, você pode, por exemplo, agendar reuniões mensais, nessas reuniões discutir principais estratégias que eles estão trabalhando, que também tem a ver com benchmark, né? Você pode levar essas ideias para o negócio onde você atua e também, obviamente, trabalhar em time para desenvolvimento de tudo que você aprendeu. Então, assim, parceria é a melhor estratégia para a gente vencer, gente, hoje em dia, tá? Então, Plano PAN é muito legal. Boas práticas que nós buscamos lá da área de safety, foi eles que começaram com isso, né? Então, você pode, no seu plano PAN, agregar os consegues. Então, aí vai de cada gestor. Por exemplo, nós trazíamos, na época, o pessoal da Polícia Rodoviária, que ficava no entorno da região onde a gente atuava, o comandante da Polícia Militar. Então, uma vez por mês, esse pessoal participava das reuniões. Além disso, nós podemos ter os grupos, né, de mensagens e, obviamente, quando tem alguma ocorrência na região, pode ser feito por meio das centrais, por telefone mesmo, uma avisar a outra. Ou seja, se tiver que acontecer alguma coisa ali, não vai acontecer. E se acontecer, vai ser muito fácil todas as empresas trabalhando junto na mitigação desse risco. Tá? Ótimo, Douglas. Então, é a parceria que a gente tem que falar. Ô, Roberta, mas eu queria dar um exemplo também de um livro, tá? E de uma mensagem de João Apolinário. Sim, Douglas, só vou te dar um toque agora, o pessoal está falando de problemas gerais no YouTube, né? O pessoal não está conseguindo acessar, não está conseguindo assistir o programa, acho que conseguiram assistir algumas partes, então até a gente vai encerrar um pouquinho antes, tá? Exatamente por causa disso. É geral aí o problema, pelo jeito, Vamos deixar só essa mensagem aqui do João Apolinário para a gente poder encerrar? Vamos sim. O João Apolinário ele diz o seguinte: nada é linear, nem as situações da vida, nem as dos negócios. O pensamento linear nos impede de criar e inovar. Pense nisso. O que é o pensamento linear? É o pensamento, né, linear. O nosso pensamento tem que ser sazonal, né? Pelo que eu entendi no contexto do texto dele. Né? Sim. Então, você tem momentos que você vai estar na alta, momentos que você vai estar na baixa, porém, você tem que buscar soluções a todo tempo. Né? Sim. Estando embaixo. Então, o pensamento linear nos faz repetir fórmulas e essa repetição nos induz à falta de criatividade. Só que o brasileiro, ele é muito bom em criatividade.
Sim, com certeza. Então, podemos utilizar da nossa criatividade para trazermos resultados extraordinários. Como o nosso amigo Marcos Souza fala, trazer resultados extraordinários. Tá legal? Roberto, eu acho que é essa mensagem que a gente tinha que passar para o pessoal, né? Ótimo, Eu deixo um Douglas. abraço a todos, uma boa semana e até a próxima. Pessoal, agradecemos. A gente sabe que houveram alguns problemas aí, mas a mensagem foi passada. Não esqueçam do PAN, Plano de Auxílio Mútuo aí que o Douglas falou. Coloque isso em ação, né? Faça estratégias para isso, auxílio mútuo, ajuda, união, parceria. É isso que faz um benchmark funcionar, tá? Então, pessoal, muito obrigada a todos que estiveram aqui com a gente, né? Curtam o canal para receber aí o convite para os próximos programas. E mais uma vez, obrigado. Boa noite para todos e bom descanso. Um abraço. Tchau, tchau.